Olá, muito boa noite, muito bem-vindo a mais um Papiando com Carlão, aqui pela TV Cultura Litoral. É sempre um prazer estar com você toda terça, quarta e quinta-feira, sempre às 19 horas, com reapresentação no mesmo dia às 23 horas. Lembrando ainda que a nossa intenção de estar fazendo esse talk show regional é trazer pessoas que realmente fazem a história e assuntos pertinentes às nossas necessidades e às nossas curiosidades. Eu ainda lembro você que estamos pela TV aberta, canal 48.1, pela Vivo, canal 518, e pela Claro Net, canal 522. O assunto que eu trago hoje aqui é um assunto muito importante, porque a gente escuta muita baboseira falando, coisa que não tem nada a ver. E se a gente for se informar e viver pelo que as redes sociais nos trazem, a gente acaba misturando Lé com Cré. Quem está aqui comigo hoje é meu querido Dr. Gustavo Amorim. O Gustavo, ele é contador, ele é advogado, está em frente da Contabilidade Riachuelo, aqui em Santos, há muitos anos, em frente da Amorim de Barros, Sociedade de Advogados, e tem uma empresa chamada Isente R. O próprio nome já diz para que ela veio, para que ela serve. Nesse mundo de imposto de renda, a gente quer pagar o imposto. Eu acho que é nosso dever pagar o imposto. Só que a gente tem que saber aquilo que é dever ou que é direito. E aí nada melhor do que um cara juntou numa única pessoa, ele é contador, ele é advogado e ele ainda está vivo, não é verdade? Verdade, Carlão. Obrigado, viu, Gustavo, por você ter vindo trazer esse assunto assim tão pertinente. Você traz um nome aí nas costas, Contabilidade Riachuelo. O meu pai foi comerciante aqui em Santos muitos anos. Meu pai é falecido há quase 30 anos. E meu pai chegou a ser cliente da Contabilidade Riachuelo pela panificadora Palácio do Pão Quente. Caramba. Já foi sua cliente há muitos anos atrás. E assim, o contador, a contabilidade na nossa vida tem uma importância muito grande, porque a gente não tem formação nenhuma daquilo que a gente tem que fazer, o que não pode fazer, e muitas vezes a gente faz sem ter conhecimento. Então o contador, que era chamado antigamente de guarda-livros, né? Você é muito novo, mas eu acho que você já ouviu esse termo, né? Com certeza. Acaba sendo o cara que acaba levando a vida empresarial, ou a vida daquela empresa está na mão dele. Então ele tem que saber aquilo que se paga, o que não paga, quando paga. E você criou essa empresa chamada Isente IR, aonde você está trazendo alguns assuntos aqui que eu juro que eu não sabia. Eu quero começar a falar justamente da Isente para você falar quem tem direito à isenção ou não e como é que isso funciona. É isso aí, Carlão. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui no seu programa. Seja muito bem-vindo. Uma excelente noite a todos que nos assistem e espero que a gente possa contribuir aí para dar esse toque, porque assim como você não sabia, muitos brasileiros que são aposentados e pensionistas e que tiveram alguma doença grave também não sabem desse direito. Então, é muita gente, né, cara? Se a gente for ver, for fazer uma análise, é muita gente de pessoas que contribuíram durante anos e hoje em dia tem que pagar imposto. Como é que funciona isso? Me fala mais. Cara, só para você ter uma ideia, eu pego clientes, né, contribuintes, que tiveram câncer há 15 anos atrás. Meu Deus. E estão pagando imposto de renda esse tempo todo e eles não teriam que pagar. Então, basicamente, o que acontece? É uma lei de 88. 88? Tá? De 88. 37 anos tem a lei? Pois é. Então, e essa lei, ela dá direito à isenção para as pessoas que tiveram doenças graves, como câncer, Alzheimer, Parkinson, cegueira, mesmo que seja monocular, cardiopatia grave, paralisia irreversível, enfim, tem um leque de doenças que são listadas na legislação e a pessoa aposentado ou pensionista tem direito a essa isenção sobre as receitas, os proventos previdenciários. Entendi. Então não são sobre todas as receitas. Mas já é já ajuda pra caramba. Bastante. Tipo, aposentado e pensionista é maravilhoso. Que muitas vezes a gente acaba vendo o aposentado, né, Gustavo, ele é arrimo de família, às vezes. Ele banca, às vezes, o filho que perdeu o emprego, ele ajuda o neto, ou o neto mora junto com ele. Então isso é de suma importância. De novo, o aposentado, então, que tem a sua pensão e teve uma doença listada dessa lei de 88, ele pode estar isento desse provento que ele recebe como aposentado, não de outros proventos que ele tenha. Exatamente. Pensão, previdência, né? Aposentadoria, pensão,
resgate de PGBL, de VGBL, que aplicações que são feitas. Que são feitas que quando você faz esse resgate desses tipos de aplicações, é aquela aplicação programada, né? Você passa um período pagando e aí depois que passa por esse período, você pega esse dinheiro de volta, ou mês a mês, ou você pode escolher sacar de uma vez só. Uma bolada. Você também tem o direito à isenção do IR nesses casos. Então, assim, pro aposentado e pro pensionista, muitas vezes, como você falou, eles são arrimo de família, eles ajudam filhos, netos, então eles acabam recuperando o dinheiro que sequer sabiam que tinham direito e para de pagar daqui para frente. Aquele desconto de imposto de renda que vem no contra-cheque dele, já não vem mais, então ele já passa a receber um valor maior todo mês. E aquilo que ele pagou? Conseguimos recuperar os últimos 5 anos. Ah, entendi. Porque tem o efeito da prescrição. Da prescrição, era isso que eu ia falar. Então, quer dizer, se ele pagou durante 10 anos, como é um caso que a gente citou aqui, pelo menos nos últimos 5 anos você consegue recorrer. Meu, que legal isso, é um serviço de utilidade pública, cara. Bem isso bacana. Tem que ser mais falado, sim, porque eu acho que muita gente que está nos assistindo conhece alguém que teve, ou que tem, ou que paga isso, e aquilo que é direito, lembra que a gente falou no início, né? Direito e dever. Você é um cara que é advogado, você sabe muito bem que existem direitos e deveres. Pagar é o correto, mas aquilo que a gente deve pagar. Pagar mais não tem como. Já está difícil, né? Já está difícil, né? Então, quer dizer, dos últimos 5 anos também já dá uma forcinha. Canão, posso só complementar uma informação bem importante? Muito à vontade. O que acontece? Existe muito falta por parte do poder público, tá? Isso dos funcionários públicos, tanto da Receita Federal como das fontes pagadoras, muito desconhecimento. E eu ouso dizer... Você acha que é de desconhecimento mesmo? Bom, em parte sim, em parte não. Mas eu ouso dizer o seguinte, Carlão. Sim. Cerca de 50%, tá? Se não for mais, dos pedidos de isenção, eles são negados de forma equivocada. Então, se de repente tiver algum telespectador aí assistindo que tentou e não conseguiu, pegou o resultado, botou embaixo do braço e acha que de fato não tem esse direito, procure rever, tá? Porque existe muitos erros com relação a isso. E eu posso te citar um dos principais erros, por exemplo, com relação ao câncer. Entendi. Muitas fontes pagadoras, eles têm a ideia de que se o câncer ele não retornou em 5 anos, a pessoa não tem mais o direito. Mas isso está equivocado. A legislação não fala sobre isso. A pessoa fala se você teve uma doença grave, então você teve contato com o cárcino embriogênico aí, que a gente sabe que existe. Basta o diagnóstico. Basta o diagnóstico. Exatamente. Só que tem muito pedido de isenção sendo negado, por exemplo, porque o câncer não retornou, vamos dizer assim, que é o que os peritos acabam indeferindo o pedido. Mas essa pessoa tem o direito. Agora eu vou falar com o doutor Gustavo, tá? Eu estava falando com o Gustavo contador, agora eu vou falar com o doutor. Doutor, me fala uma coisa, tem jurisprudência para isso? Você usa isso, onde você consegue recorrer? Porque você juntou os dois num só, né, cara? Você tem a visão do... Porque geralmente o contador vai conversar com o advogado. Sim. E o advogado vai conversar com o contador. Estou te falando isso no meio empresarial, que é verdade. E você acabou juntando os dois num só, onde você tem a visão do contador e tem a visão do cara que você tem direito ou não. Você tem jurisprudência, você tem como recorrer. Isso é rápido, não é? O processo leva quanto tempo? Me fala assim. Carlão, tem casos e casos, né? Tem vários, nós temos súmulas do STJ, mas o que é mais interessante, como você mencionou, como eu sou contador, a minha primeira formação é contador. E eu trabalho em escritório de contabilidade há mais de 30 anos. Eu estou com 40, eu comecei com 9. Meu Deus do céu. O escritório do meu pai é de 1961. Exatamente. Então, assim, qual que é o diferencial, por exemplo, no meu trabalho específico? Eu faço de forma administrativa. Eu não entro com processo judicial. Ah, que legal. Então, assim, a gente tem uma média no processo judicial para você recuperar esse dinheiro, uma média de 5 anos, 8 anos para você pegar esse dinheiro de volta, porque vai entrar em precatório e tudo mais. No processo administrativo, Carlão, a gente está tendo um retorno aí de mais ou menos uns 3 meses. Então, a diferença... 3 meses o contribuinte já começa a ter os primeiros resultados. Então, e todo final de mês, a Receita Federal paga.
e cai direto na conta do contribuinte. Exatamente. Então, até muita gente pergunta, pô, mas eu entro com ação judicial, eu entro com processo administrativo? Foi a dúvida que veio na minha cabeça, exatamente essa. A gente já pensa algo judicial, né, Gustavo? E não, você tem outras vertentes aí. O direito é fantástico. Mas tem que tomar um cuidado, porque assim, a Receita Federal não se brinca, né? Não. Então, se você não manejar o processo administrativo, você entra lá pedindo uma restituição de 10 mil e sai com uma cobrança de 20. Exatamente. Isso acontece. E acontece bastante. Exatamente. Porque eu não sei se isso é proposital ou não, ou é o próprio entendimento do fiscal que analisa, mas se ele não ser convencido por você, ele ainda te aplica uma multa. Engraçado, lembra a né? revisão de prova que a gente pedia na faculdade, Gustavo? É igual. Eu sou professor. Você tirou 5. Você pede revisão. Cuidado, sua nota pode baixar para 4,5. Exatamente. Deixa o 5 aí, porque tá bom demais, mas a gente sabe que funciona assim. A gente acaba lidando com isso. Hoje em dia, quando a gente fala em patologia, a gente é uma lista grande. Essa lei de 88 para cá já surgiram outras patologias e o assunto vai ficar melhor ainda quando eu entrar na deficiência intelectual, que também tem esse papo, também tem papo de autistas e também tem muita coisa para a gente falar sobre imposto de renda. Estou batendo um papo aqui com o meu querido Dr. Gustavo Amorim, onde tem essa expertise e essa experiência do imposto de renda. Tá legal o papo? Gostou? Me segue lá no Instagram também. Você gosta de mim? Me segue, vai. Espera aí que eu volto já já. Olá, estamos de volta aqui com um papo super legal com o meu querido Dr. Gustavo Amorim. Lembrando que o Gustavo está à frente da contabilidade Riachuelo, aqui em Santos, está aí desde 61, né? Não é, Gustavo, que a gente falou? 61. Puta, faz tempo, né? Nem sonhava em nascer. Nem sonhava. Ele fala que tem 25 anos, que ele é um cara que ele trabalha muito. Amorim de Barros, Sociedade de Advogados, e a Isente R é uma empresa, Gustavo? Isso, é uma empresa à parte, exatamente por essa condição, Carlão, que eu falei, que a gente faz os processos administrativos, né? Entendi. Eu não entro com processo judicial. Então você tem a Isente R. Siga aí, @Dr. Gustavo, dr.gustavo, _AB. O nosso diretor acabou de pôr aí na tela o nome dele, eu vou pedir até quando der repetir aí por lá, do Gustavo Amorim, @dr.gustavo, _AB. Então com ele você vai ter mais informações sobre isso. A gente está falando de uma lista de 88 aí que tem de doenças que você pode usá-las, logicamente, para você pagar menos imposto ou não pagar imposto. Deficiência intelectual entra nessa lista ou não? Me fala mais disso. Entra, Carlão, alienação mental, né? É lógico que existem algumas doenças que não tem um exame específico, claro, né, para você claro. constatar. Então você vai precisar, obviamente, do acompanhamento médico, aquele que vai laudar essa situação. Exatamente. Mas não é um exame que dá positivo ou negativo. Exatamente. Você tem que ter esse acompanhamento. E autista? Autista, Carlão, tem uma informação interessante, porque tem um projeto de lei, inclusive, dando uma isenção para o pai ou para a mãe com relação até um faturamento, se não me engano, falou de R$5.000, vai ter isenção, mas é um projeto ainda. É um projeto ainda. Exatamente, é um projeto para poder dar isenção estendida, né? Certo. Porque essa isenção que a gente está tratando aqui, ela é personalíssima. Tá. Ela é para a pessoa que está recebendo, ela tem que ter esse diagnóstico dessa doença. Mas no caso de uma criança, né, que quem provê em ela é o pai ou a mãe, né, quer dizer, eu acho que faz sentido isso até, né? Isso, esse projeto de lei vem para poder auxiliar exatamente nessa situação. Porque a gente tem visto, assim, vários casos, dia a dia a gente está vendo os casos de autismo aumentar. Na verdade, não aumentou nada. O diagnóstico é que mudou. Exatamente. Na verdade, teve uma evolução nessa parte e acabou tendo isso. Se você for pensar bem, você está com 40 anos, eu tenho 57. Se a gente for voltar anos atrás, a gente lembra daquele amiguinho da escola que era meio esquecidinho, que era meio estranho. Então, casos de autismo sempre teve. O que mudou foi exatamente essa parte do diagnóstico que melhorou bastante. Exatamente. Como a gente tem muita pauta aqui para a gente falar, estava vendo aqui, e
agora eu vou falar de contabilidade, tá? Perfeito. Vou lá para Riachuelo. Riachuelo. 30% das empresas hoje estão endividadas. No primeiro quadrimestre, quase 1 milhão de empresas fecharam no Brasil, 973 mil. Esse número assusta? Está acontecendo isso? Me fala mais. Carlão, a gente acompanha, né? E muito disso também é por conta do cenário econômico, mas Sim. também resquício da pandemia, né? Exatamente. Então, dependendo do setor, a gente tem essas situações. Mas está crescendo, né? E o que a gente alerta aqui para os empresários, porque eu vivo no meio de empresários, sou um empresário também, Claro. né? É que assim, repare que desses números de empresas que estão encerrando, existe aí no ordenamento jurídico, né, uma possível pílula que possa fazer com que você não encerre a sua empresa, que você tente salvar a sua empresa. Tem esse remédio. Exatamente, que é a recuperação judicial. Mas o pessoal não usa, né? Não sei dizer por que não usa. Pois é, Carlão, não sei se eles pensam que isso é para grandes empresas, eu acho que deve ter alguma, né, uma parcela. O que é isso? A recuperação judicial, ela é uma forma em que a legislação traz para o empresário para que ele consiga recuperar a empresa dele. Então ele entra com um pedido de recuperação judicial, ele mostra o cenário atual da empresa dele, o desenvolvimento que aconteceu, que trouxe para chegar nesse cenário, e um plano para que ele possa sair dessa situação e salvar a empresa, salvar os empregos que a empresa possui, e ele consegue, dentro disso, após, né, o juiz chancelar esse pedido. É chancelado no juiz? Isso é um processo judicial. Eu não sabia. É um processo judicial. Você tem também, dá para fazer extrajudicial, mas o que mais acontece é o processo judicial. E aí o empresário consegue deságios, que varia de 50% a 80% da dívida, e consegue também parcelamentos a longo prazo. É legal então, velho. Então, exatamente. E aí o que acontece? Por desconhecimento, os empresários simplesmente fecham as portas, assumem aquele prejuízo todo. Ele continua devendo. Continua, e muitas vezes essa dívida é transportada para a pessoa física dele. Então ataca o patrimônio dele pessoal e tudo mais. Não faz sentido. De novo, a gente vai bater na tecla informação. Exatamente. Você não acha? Falta informação. Exatamente. Você vê o teu pai está no ramo há tantos anos, você falou que está na contabilidade há 30 anos. Eu acho que falta exatamente porque não é um remedinho, é um quimioterápico que vai te arrancar, vai salvar a tua vida. Eu não sabia que tinha deságio. Gente, não é vergonha nenhuma você ter uma via sacramentada judicialmente. Se você está em recuperação, você está querendo salvar o teu patrimônio e salvar o emprego de quem trabalha com você. Exato. Você não acha que tem que ter essa visão? Claro, né? Tem empresário que de repente pode ficar com vergonha de entrar numa recuperação judicial. De forma alguma. De forma alguma. Eu acho que o caminho é esse. Você está sentando com todo mundo, você está renegociando suas dívidas e você está querendo dar continuidade a uma empresa. Porque se você encerra a empresa, todo mundo perde. Todo mundo perde. Né? Os seus credores vão ficar sem receber, sim, você vai ficar com uma dívida enorme, vai ter queda com relação aos empregos que você está produzindo. Lógico. Outras famílias também vão acabar sofrendo com relação a isso. Então, antes de pensar em encerrar a sua empresa, tente salvá-la. Isso é para qualquer CNPJ? Qualquer um. Porque a gente escuta falar de magazine, não sei o que lá, empresa não sei o que, então fala, nossa, está em recuperação. Assusta, eu acho que o nome, né? Se mudasse o nome ia ficar mais fácil, né, cara? Não sei. Pode ser. Entrou na Zona Azul, lá sei eu, inventar um nome mais brando, assim, porque entrou em Gargantilha Rosa, a empresa está em Gargantilha Rosa, hein? Mas o jeito com que é falado o tal do recuperação judicial parece que está dissolvendo as coisas para vender, para pagar dívida, e não é isso. Você tem uma vantagem muito grande, eu acho muito legal isso. A vantagem é enorme e, assim, por mais que de repente a empresa tenha processos judiciais, com bloqueio, penhora, fazer o confisco de bens, quando você entra com a recuperação judicial, cara, tudo isso é suspenso. E todos aqueles equipamentos que você precisa para a sua atividade são mantidos e garantidos. Para que você possa dar continuidade e, de fato, recuperar a sua empresa. Cara, é uma coisa que a gente vê acontecendo. Afinal de contas, pelas pingas e pelos tombos que a gente vai avaliar dessa forma, quem é que nunca sofreu um abalo? E como você falou muito bem, o Covid balançou muita coisa.
Eu tenho uma empresa que faz em outubro 33 anos. Muita gente falou, pô, Carlão, no Covid você fez exame pra caramba. Cara, eu fiz exame, mas uma caixa de luva que antes estava R$ 20, no Covid foi para 120. Os meus insumos cresceram muito. E eu tinha que preservar o emprego de todo mundo. Para mim, o Covid no resultado final não foi bom. Fazendo conta, eu fiz muito exame, mas não foi bom porque me deixou dívida que eu paguei até o ano passado, parcelado em 40 vezes. A coisa não é assim. E não é você, às vezes, passar por uma pandemia que a gente passou, que muita gente fechou, muita gente quebrou, muita gente morreu, que isso não tem recuperação que volte, você perder a sua vida, que você pode ter passado e você pode usar essa ferramenta assim, chamada de recuperação judicial. O nome é exatamente... Você já viu vários casos assim? Você já estava junto? Fez parte? Resultados bons, cases? Olha só, atendi há 2 semanas atrás um empresário do agro, né? Do agro ainda, hein? Plantação de soja e gado também, né? Para abate. Ele tem uma dívida total de R$160 milhões. E a gente... Ela deve uma mega sena. Exatamente. Cara, a gente vê que é uma ferramenta que ela pode ser usada assim. E todo mundo tem o direito de pelo menos montar esse processo e levar para o juiz avaliar. É isso que funciona. Isso. E é rápido isso também ou não? Dura cerca de uns 2 anos. Mas é relativamente rápido e você consegue... Pela situação que você está, né, meu? Eu acho que ajuda. Pensa o seguinte, você todo mês tem uma despesa, um fluxo financeiro alto, com juros que você acabou se capitalizando com o banco, Sim. Com os credores, que também acabou embolando uma dívida com a outra. E aí, de repente, a própria legislação te traz uma solução em que você consegue estancar isso tudo. Ou seja, a tua receita vai continuar entrando, mas o seu fluxo de despesa vai diminuir por pelo menos uns 180 dias. Então você vai conseguir recompor o seu caixa. E aí você vai começar a pegar credor por credor e ir negociando um por um. E aí você vai conseguir um deságio, você vai conseguir uma extensão nos pagamentos, e os fornecedores, uma das condições é o fornecedor também continuar fornecendo para você. Mais tranquilo. Claro, você pode chegar para o seu fornecedor e falar assim, cara, olha, ou eu fecho as portas e não te pago nada, ou você me ajuda a me salvar desse momento difícil e eu vou continuar, eu vou te pagar o que eu estou te devendo e eu vou continuar comprando de você. Faz sentido isso. E a empresa em recuperação... Tinha que ser mais explicado isso. O pessoal fica com medo, não, mas a empresa está em recuperação. Não tem. Porque quando ela entra em recuperação, ela junta todos os débitos que ela tem, ela não pode fazer novos débitos. Então ela vai ser uma empresa solvente com relação às novas contratações. Agora eu entendi. O cara não pode mais fazer débito porque ele já está com a coisa paralisadinha ali e ele só vai pagar essa conta e deixar em dia. Exatamente. Essa informação é sensacional, cara. Muito legal. Muito legal aquilo que você faz. Parabéns aí pela Isente IR. Eu acho que a gente tem que consultar quando tiver alguma dúvida assim. Lembrando que o cara vem de uma contabilidade chamada Contabilidade Riachuelo. Afinal de contas, aí são quase 60 anos, né, cara? Desde 61, não é isso? Exatamente. 39, é isso mesmo, cara. Já passou até, não passou? Passou. Já passou, cara. Mais de 60 anos aí no mercado. Tem a Amorim de Barros, Sociedade de Advogados, e a Isente IR que a gente está falando aqui. De novo, entre direitos e deveres, procure sempre agir do modo certo, que é muito legal. Eu tive o prazer de bater um papo com o meu querido doutor Gustavo Amorim, lembrando que ele é contador, advogado e está à frente da Isente IR. Não deixe de segui-lo lá pelo @Dr. Gustavo_AB. Gustavo, parabéns, velho. Parabéns pelo trabalho. Eu te agradeço. Muito legal a empresa que você hoje toca, a história que a contabilidade tem aqui em Santos. Te desejo sucesso, porque o teu sucesso ajuda muita gente. E a gente quer exatamente isso, né? Ver uma pessoa que ajude os outros e ajude famílias que trabalham para famílias, e isso é muito legal. Parabéns, adorei conhecer você, adorei o papo. Obrigado, Carlão, eu te agradeço. Valeu. Mais uma vez, a minha querida Robertinha Lemos, muito obrigado pelo presente, chamado Dr. Gustavo Amorim, você sempre trazendo pessoas fantásticas para a gente bater esse papo. Obrigado, Roberta, mais uma vez.
Para você que me assiste, um grande beijo. Se gosta de mim, me segue no Instagram. Se não gosta, faz igual a Natália, segue igual. Tchau, tchau. Até o próximo programa. Tchau, tchau.